é que aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, o José Ricardo Santana, ele não soube, senador Tasso, precisar em que momento deixou o Ministério da Saúde. Certamente, nós levantamos, ele saiu apenas na exoneração do Roberto Ferreira Dias. Ele até outro dia, portanto, estava lá fazendo lobby, traficando influência e contando com a participação do depoente de hoje, do senhor Marconi Farias. Quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Saúde? Nenhuma vez, senhor senador. Inclusive, eu estou com despacho aqui do dia 23 de junho, que é um documento público, o qual o próprio Roberto Dias Ferreira ele faz o cancelamento do processo de administrativo de aquisição de teste. Então, nem aconteceu. Ele mesmo... Que dia? 23 de junho de 2020. Perfeitamente. Confere com a cronologia, inclusive no encaminhamento da arquitetura ideal que o senhor encaminhou para o Roberto Ferreira Dias para burlar o processo licitatório. Sabe por que ele fez isso? Porque aconteceu no dia 2 de julho de 2020 uma operação da Polícia Federal aqui no Distrito Federal. Qual foi o alvo? A Precisa. E o senhor, e a gente gostaria de saber por quê, teve acesso às informações 5 horas da manhã do dia dessa operação. 5 horas. Queríamos saber por quê. Como é que o senhor conseguiu ter um acesso às informações de uma operação, de acesso a uma informação privilegiada de uma operação da Polícia Civil daqui do Distrito Federal. É depois disso que há o cancelamento desse contrato. Então, foi em função disso, só para ficar claro. Se Vossa Senhoria puder detalhar essa coisa da arquitetura, para lembrar as pessoas que já não lembram mais, são tantas as informações, senador Randolph. Essa coisa da arquitetura que foi sugerida, se Vossa Senhoria, se Vossa Excelência puder detalhar essa questão da arquitetura. Perfeitamente, temos inclusive... Temos imagens, senhor presidente. Que essa é uma das mais surpreendentes descobertas dessa comissão parlamentar de inquérito. Temos imagens. Eu acho que nunca na história do Secretaria da CPI, por da favor. corrupção alguém escreveu passo a passo como devia fazer. E é o mesmo passo a passo do Distrito Federal, exatamente igual. E é o mesmo... Com a mesma empresa que eu preciso. Temos imagens da arquitetura ideal, esse é o nome, e essas podemos apresentar porque essas foram afastadas o sigilo. Essa arquitetura ideal é apresentado ainda no mês antes da operação da Polícia Civil do Distrito Federal, senador Exalci. Sim. É apresentado antes, no mês de junho. Qual é a história dessa arquitetura ideal? É encaminhado pelo senhor Danilo Trento para o nosso depoente de hoje, o senhor Marconi Farias. Ele não vai lembrar, mas nós lembramos a ele. Foi encaminhado para ele. Ele encaminha a arquitetura ideal para quem? Para Ricardo Santana, que é apresentado a ele quando? No dia 23 de maio de 2020, no churrasco da casa da doutora Karina Cufa. É quando ele é apresentado. A partir desse 23 de maio, senador Renan, se estabelece uma relação íntima e próxima. Eu nunca vi ninguém construir amizade tão rapidamente como o senhor Marconi estabeleceu com o senhor Ricardo Santana. E aí, no meio dessa história, aí em junho, o senhor Marconi, recebendo do Danilo Trento, que ele disse aqui que é o dono da Precisa, que ele reconhece como dono da Precisa, a arquitetura ideal para burlar o processo licitatório, encaminha para o Ricardo Santana encaminha para quem? Para o Roberto Ferreira Dias, que é chamado como Bob. Aí está a arquitetura ideal, o passo a passo de como burlar o processo licitatório dos testes Covid. Podem colocar aí? Já temos pronto? Já temos pronto aí? Ana Cristina, já temos pronto? Mas vamos mostrar. E a arquitetura ideal é o mais escandaloso, é a mais escandalosa, no dizer dessa comissão parlamentar de inquérito, a apresentação de um roteiro de como burlar um processo licitatório. E é importante nós localizarmos o seguinte: o processo licitatório tinha ocorrido, já tinha tido 2 empresas vencedoras do certame licitatório. A primeira empresa vencedora do certame licitatório, não recordo aqui o nome, a segunda empresa era a Bahia Farma, a Precisa era a terceira. Tinha que refazer o processo licitatório. E, senador Renan, está lá a arquitetura ideal. Olha lá. Olha aí. A data... essa é a arquitetura ideal para prosseguir. Esse é o diálogo do senhor Marconi, nosso depoente, com o Ricardo Santana. Bob Roberto Ferreira Dias.
diretor de logística, o operador, avoca o processo que está na Dintec para si. Aí, em seguida, Dintec devolve sem manifestação. 3. Bob determina que a análise deve ser feita nos termos do projeto básico. 4. A área técnica da DELOG, Departamento de Logística dirigido por Bob, solicita 6 primeiros classificados pela SAF. 5. A DELOG analisa quem está devidamente habilitado e desclassifica as empresas que não mandaram a entrega da amostra de documentos de habilitação. 6. A DELOG realiza o julgamento e a classificação final. 7. Autoriza e ratifica, por fim, adjudica o objeto às empresas classificadas e homologa o processo. 8º, empenha e contrata. Estava desfeito o certame licitatório das duas que tinham vencido e passaria a ser vitoriosa a Precisa. Aí continua. Bob está lá no MS, estava indo agora há pouco ao gabinete do ministro. Ricardo Santana para ele. Continua a conversa mais adiante. Veja só. Ele, agora para o Bob. Boa tarde, só para você compreender que a equipe lá dentro do Ministério da Saúde, está afinada, aguardando o Bob avocar o processo. Veja como ficaria o passo a passo. E o passo a passo está lá acima. Não fala. E mais, tem um último? Pode baixar aí? Isso tudo a toque de caixa. Isso tudo a toque de caixa, colegas senadores. Isso tudo a toque de caixa. Pois a fundamentação da desclassificação dos concorrentes que estão à frente já montamos. E já está com o time de dentro do Ministério da Saúde. Isso tudo acontecendo quando? 5 de junho de 2020. No meio da pandemia. Realmente, o senhor Marconi tem uma razão aqui. Ele não participou de lobby para comprar vacina, não. Ele participava de outro esquema. Talvez não tenha tido a oportunidade da vacina. Mas esse daí era de kit Covid, com as pessoas morrendo. Era isso que estava em curso, senador Renan, no âmbito do Ministério da Saúde. É isso que é encaminhado para o Roberto Ferreira Dias. E tudo ia dar certo, até o dia 2 de julho de 2020, a operação da Polícia Civil do Distrito Federal. Atrapalhou um contrato da Precisa aqui. Quem avisa o senhor Marconi? O senhor Maximiano, às 5 horas da manhã. Ou seja, a arquitetura foi materializada. A arquitetura foi materializada. E aí alguém vai dizer... demonstra um modus operandi. Senador Renan, e alguns vão dizer aqui, não, mas não houve desembolso. Desse foi interrompido pela Polícia Civil do Distrito Federal. Esse. Outros houve. Outros tráficos de influência houve. Outros se concretizaram. E outros estavam a Precisa e outros estavam Fibbank. Então, só para o senhor Marconi, o senhor ver que as informações, quando o senhor buscar responder, a gente tem as informações de tudo que o senhor planejou, arquitetou, operou, fez. Esse documento que o senhor entrega, realmente. Mas isso ocorreu depois da operação daqui. Aliás, senhor Marconi, depois da operação aqui, o senhor lamenta. O senhor chega a dizer com o Ricardo Santana, o senhor chega a dizer com o Maximiano, com o Danilo Trento, que o senhor já disse que conhece, o seguinte: pois é, eu deveria ter ido para cima. Mesmo depois da operação da Polícia Civil do Distrito Federal ter ocorrido, o senhor diz que deveria ter ido para cima para a concretização. Mesmo depois de ter ocorrido. Esse daqui, senhor presidente, senhor relator, é um dos casos mais escabrosos de corrupção que a gente vai ter na história brasileira. Isso dá um capítulo de livro. E isso não tem relação com vacina mesmo, não tem. É outro esquema que a CPI descobriu, senhor relator. Senhor relator, só para coincidência aqui que foi falado. Senador. No caso da Precisa, presidente, aqui no DF, já tinha 2 empresas já tinham apresentado a proposta com 24 horas para entrega. Exatamente a mesma coisa. Avocaram, cancelaram as 2 que tinham ganho e colocaram a Precisa fora do prazo para ela ganhar exatamente o mesmo. Parece até que testaram primeiro no Distrito Federal, para depois tentar no Ministério da Saúde. Exatamente igual.